Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Ferro Rodrigues, eu sou assistente da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC, sou do grupo da Urologia Geral. Eu vou trazer hoje para vocês um tema bastante importante no universo da urologia, pela prevalência desse tema, já que esse tema, que é a hiperplasia benigna de próstata, é uma das doenças mais frequentemente tratadas no consultório do urologista. E a tendência dessa doença é aumentar com o passar do tempo, já que a expectativa de vida da população tem aumentado. Cada vez a gente tem pacientes mais idosos que chegam até a gente e, consequentemente, a incidência da hiperplasia benigna de próstata vai aumentar. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a anatomia da próstata. A próstata, como vocês sabem, é um órgão que está entre a bexiga e o assoalho pélvico e ele está logo atrás do osso púbico. Nesse slide que vai aparecer aí na imagem é o órgão que está em azul, está identificado como próstata. Ele tem uma íntima relação com o reto também. Os 2 terços posteriores da próstata estão em contato direto com a parede do reto. Daí a facilidade de a gente fazer um exame físico da próstata através do reto, né? Em relação ao tamanho, tem mais ou menos o peso de 20 gramas no homem normal, em torno de uma ameixa pequena, e a uretra atravessa pelo meio da próstata, né? A próstata, ela é dividida em algumas partes, algumas zonas que a gente chama, né? Tem a cápsula prostática, que é o local onde a doença mais frequentemente que acomete essa área é o câncer de próstata, a zona central e a zona que envolve a uretra, que é a zona de transição, né? Nessa zona de transição é a zona que frequentemente é acometida pela hiperplasia benigna da próstata. Daí os sintomas de hiperplasia benigna da próstata serem muito mais precoces que a de câncer de próstata, por exemplo, já que a área que envolve a hiperplasia benigna da próstata está muito mais intimamente ligada com a uretra do que a cápsula prostática, né? Aqui nesse esquema que vocês podem ver uma projeção desde o trígono vesical, colo vesical, a uretra prostática, que está envolvida por essa área de coloração arroxeada, e mais para frente, depois da uretra membranosa, toda a uretra anterior, né? Então, vou falar um pouquinho agora sobre a fisiologia da próstata. Qual que é a função da próstata? A próstata, ela é uma glândula exócrina, que ela produz uma secreção que é eliminada para fora do organismo, e essa secreção é o sêmen, né? O sêmen, ele é produzido na próstata, armazenado na vesícula seminal, e no momento da ejaculação, ele é eliminado através da região do vero montano na uretra. E aí se dá todo o processo da fisiologia da ejaculação. Esse outro esquema, normalmente, que como vocês podem ver, para deixar bem estabelecido novamente que a periferia da próstata é a sede frequente dos tumores malignos, e o centro da próstata, a zona de transição, a hiperplasia benigna da próstata. Bom, a hiperplasia benigna da próstata, como eu disse no início, na introdução da aula, ela é relacionada à idade. O principal fator de risco para o desenvolvimento de hiperplasia benigna da próstata é a idade. Quanto mais velha a pessoa, maior a incidência da hiperplasia benigna da próstata. Principalmente homens acima de 50 anos, que têm uma incidência aumentada, níveis elevados de hormônio, então pacientes que têm uma testosterona mais alta têm uma incidência maior da hiperplasia benigna da próstata, e a hereditariedade também. O que acontece? Quando existe uma hipertrofia da zona de transição, como a gente pode ver nesse esquema, existe uma compressão da zona de transição com a uretra, tornando a uretra mais afilada e mais estreita. Isso, no momento da micção, ocorre um aumento da resistência uretral. No início, a bexiga tem que fazer um aumento da pressão. Então, o que a gente nota na hiperplasia benigna inicial é um aumento da pressão intravesical, o paciente urina com uma pressão intravesical mais aumentada, e isso compensa o fluxo urinário. Com a evolução da doença, mesmo que a bexiga aumente a pressão, o fluxo passa a ter uma repercussão, passa a diminuir. E isso vai ocasionar os principais sinais e sintomas que a gente vai discutir mais para frente. Com a evolução da doença, muitas vezes acaba fechando por completo a uretra. E o paciente passa a ter que fazer uma sondagem para poder esvaziar a bexiga, né? Mas o ideal é sempre a gente tratar, sempre a gente ter contato com esse paciente em uma fase anterior a isso, para a gente poder tratar adequadamente esses pacientes. Existem 3 fases da hiperplasia benigna da próstata. Tem aquela fase inicial que a gente chama de HPB histológica, onde só existe um desequilíbrio entre o aumento das células prostáticas e a apoptose, ou seja, com o passar do tempo,
a gente vai tendo um aumento da quantidade de produção de ácidos prostáticos, da proliferação dos mesmos, e uma diminuição da apoptose deles. Com isso, existe um aumento da quantidade do estrômago, do parênquima prostático, né? Muitas vezes, se a cápsula do paciente é uma cápsula elástica, essa próstata aumenta de tamanho e não existe uma compressão importante da uretra. No entanto, se essa cápsula é uma cápsula mais rígida e a próstata, ela, em vez de crescer para fora, ela cresce mais para o interior, fazendo uma compressão uretral, muitas vezes o paciente passa a ter sintomas mesmo com próstatas pequenas. No entanto, quando a próstata tem uma cápsula mais complacente, é aqueles pacientes que muitas vezes têm próstata aumentada e têm poucos sintomas. Então, uma informação importante que a gente tem nesse ponto é que tamanho de próstata não tem a ver muito com sintomas. Existem pacientes com próstatas pequenas com sintomas importantes, existem pacientes com próstatas grandes que não têm sintomas muito importantes. Então, na HPB histológica, que é essa HPB inicial, é só HPB sem sintoma no início. Assintomático, o paciente vai ter só um desequilíbrio entre a produção de novos ácidos e a apoptose desses ácidos, que causam uma proliferação desse estroma do parênquima prostático, tá? Com o passar do tempo, existe a HPB macroscópica, onde já existe um aumento da próstata, um afilamento da uretra, uma bexiga já com sinais de espessamento vesical, e isso acaba evoluindo para uma HPB clínica, que é quando o paciente passa a apresentar os sinais e sintomas da doença. Esse esquema aqui é um gráfico que mostra como que a HPB evolui com a idade, né? Isso aqui são dados de biópsia. A gente vê que quanto mais idoso o paciente, maior o peso médio prostático. Apesar de, como eu disse, não ter relação tamanho da próstata com a presença ou não de sintomas e gravidade da doença, isso é um indício importante no momento da anamnese do exame físico. A gente sabe que o paciente com a próstata aumentada, ele tem uma chance maior de ter a hiperplasia benigna da próstata. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas do HPB, da hiperplasia benigna da próstata, né? Basicamente, a gente divide em dois tipos de sinais e sintomas. Os sintomas de esvaziamento, antigamente chamados sintomas obstrutivos, e os sintomas de armazenamento, ou sintomas que antigamente eram chamados de sintomas irritativos. A nomenclatura correta atual é sintomas de esvaziamento e sintomas de armazenamento, né? Os sintomas de esvaziamento são sintomas relacionados ao momento que o paciente urina, ao momento que ele esvazia a bexiga, ou seja, hesitância, que é aquele momento que o paciente vai urinar e demora para vir a urina, né? Ele apoia, normalmente demora alguns segundos para iniciar o jato urinário. Ele nota que o jato dele fica um pouquinho mais fraco, a pressão da urina diminui. Muitas vezes ele tem que associar força, tem que associar esforço abdominal para poder esvaziar a bexiga. Aumenta muito o tempo que ele urina, o tempo de esvaziamento vesical aumenta porque o jato é mais fraco. Tem uma sensação de esvaziamento incompleto, que é o resíduo pós-miccional. E muitas vezes, por ele não esvaziar a bexiga, normalmente a nossa bexiga normalmente tem uma capacidade cistométrica acima de 350, o paciente urina 150, 200 ml, sobra um resíduo de mais 150, 200 ml, então ele diminui o intervalo miccional diário, ele passa a ter uma capacidade funcional da bexiga menor. Com isso ele tem que ir mais vezes no banheiro, é outro sintoma que a gente considera como sintoma de esvaziamento. E, para culminar, o pior cenário possível do sintoma de esvaziamento é quando o paciente não consegue urinar, quando ele tem uma retenção urinária completa e ele precisa de uma intervenção médica através de uma sondagem vesical de urgência para poder esvaziar a bexiga. Já o sintoma de armazenamento são sintomas relacionados à bexiga. Então é aquela urgência para urinar, o paciente ele dá vontade, ele tem que sair correndo. Muitas vezes esses pacientes acabam até evoluindo com uma urge-incontinência, ou seja, se eles não vão a tempo ao banheiro, eles acabam tendo perda urinária involuntária. Um aumento da frequência urinária, a noctura ele passa a levantar muitas vezes à noite para urinar, e isso decorrente da hipertrofia da bexiga, desse aumento da pressão da bexiga. Muitas vezes o músculo detrusor hipertrofia, e 1/3 dos pacientes com hiperplasia benigna da próstata passam a apresentar hiperatividade detrusora associada, que é o que vai determinar esses sintomas de armazenamento muitas vezes. Bom, esse próximo esquema mostra a evolução natural da fisiopatologia da hiperplasia benigna da próstata. Estão representados aqui 4 esquemas. Nesse primeiro esquema é um paciente normal, onde a pressão detrusora de micção é normal e o fluxo urinário é normal. Esse paciente é o paciente assintomático, o paciente sem nenhum sintoma de hiperplasia benigna da próstata. Numa primeira fase, onde ocorre um aumento da resistência uretral,
O paciente ele vai compensar isso com uma hipertrofia detrusora. Essa hipertrofia aumenta a pressão de micção e o paciente passa a urinar com fluxo normal ainda. Com a evolução da doença, o paciente passa a ter um fluxo diminuído, mesmo com uma pressão detrusora aumentada, mas nessa fase o paciente ele pode apresentar inicialmente um resíduo baixo, com o passar do tempo esse resíduo pode aumentar, e isso com a evolução da doença vai evoluir para uma falência detrusora, ou seja, aquele paciente que ele tenta urinar, não consegue o detrusor, não tem mais força de contração para poder vencer essa resistência uretral, e o paciente passa a urinar com fluxo baixo. O quadro final desse tipo é o que a gente chama de diurese paradoxal. Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório falando que está urinando, mas na verdade ele não está urinando, ele está transbordando. Ele tem uma bexiga que 2, 3 litros e ele acaba tendo perda involuntária, mas ele acaba entendendo isso como um fluxo urinário, né? Então você palpa uma bexiga aumentada, que é o que a gente chama de bexigoma. Esse paciente tem um resíduo altíssimo e ele urina várias vezes por dia, de pouquinho em pouquinho. Isso é o que a gente chama de diurese paradoxal. Está muito relacionado a essa fase final da evolução da hiperplasia benigna da próstata. Nesse outro esquema, a gente pode ver 3 fases da hiperplasia benigna da próstata. Uma fase inicial, onde só tem um leve aumento dessa fase de transição, que dá uma compressão leve da uretra. Nessa fase, o paciente não tem nenhum sintoma nem obstrutivo, nem irritativo. O paciente é aquela HPB histológica que a gente citou no início da aula. Com a evolução da doença, existe já um estreitamento da uretra, uma compressão da zona de transição sobre a uretra, onde o paciente vai ter um fluxo urinário já diminuído às custas de uma pressão detrusora aumentada. Esse fluxo urinário, como eu disse, muitas vezes ele começa normal, ele vai evoluindo com diminuição com a evolução da doença. E nas fases avançadas a gente já nota divertículos vesicais, quando a gente pode ver nesse esquema, cálculos na bexiga, e pode evoluir até com uma retenção urinária completa, ou a diurese paradoxal. Nesse esquema aqui é um esquema didático que chama IPSS, são o Score Internacional de Sintomas Prostáticos. É um esquema criado para o próprio paciente preencher. Tem muitos médicos que têm o hábito de usar isso como um anexo do prontuário e vai fazendo essas perguntas objetivamente para o paciente, de acordo com a resposta, vai pontuando. Ou muitos médicos muitas vezes dão na própria sala de espera do consultório para o paciente preencher e já entra em consulta com essa informação. Qual que é a vantagem disso aí? É padronizar o que é o paciente leve, o paciente com sintomas moderados e o paciente com sintomas graves, né? O paciente com sintoma leve é de 0 a 7, moderado de 7 a 14, paciente grave acima de 20 até 35. E são perguntas bem objetivas que a gente faz para o paciente, como por exemplo, no último mês, quantas vezes você teve que fazer força para iniciar a urina? E de acordo com o que o paciente responde, você dá uma nota de 1 a 5, né? São alguns quesitos que a gente usa. Isso facilita, além de padronizar essa questão dos sintomas, para publicação científica. Na prática, no consultório, muitas vezes a gente faz isso fazendo perguntas objetivas para o paciente. De acordo com o que o paciente responde, a gente já consegue graduar se esse paciente é leve, moderado e grave. Mas com o intuito de padronização e publicação científica, muitas vezes a gente acaba, principalmente em ambiente acadêmico, usando esse tipo de sintomas. Mas isso não precisa decorar, porque essas tabelas são tabelas de fácil acesso que a gente tem em qualquer momento. Bom, a partir da história do paciente, como a gente já detalhou bastante os sinais e sintomas, a gente vai procurar outras causas que podem, nessa faixa etária de idoso, também ter esse tipo de sintomas, né? Então, não focar só na presença da hiperplasia benigna da próstata. Nessa fase da avaliação clínica, a gente deve lembrar que existem outras doenças nessa faixa etária que também pode ter esse tipo de alteração urinária, né? Então, perguntar sobre diabetes. O diabetes, por exemplo, no idoso, ele pode causar uma doença chamada cistopatia diabética, que vai evoluir para uma hipocontratilidade da bexiga, e essa hipocontratilidade pode simular esses sintomas prostáticos. Perguntar sobre antecedentes cirúrgicos, se o paciente tem uma estenose de uretra, se o paciente já teve doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a gonorreia, que pode evoluir a médio e longo prazo para uma estenose de uretra, doenças neurológicas, medicações, por exemplo, um paciente que toma medicações para tratamento de pressão da classe dos diuréticos,
ele pode ter alterações urinárias que foram desencadeadas pelo uso da medicação. Então, sempre não esquecer de avaliar o paciente como um todo, principalmente o paciente nessa faixa etária geriátrica, porque esses pacientes têm uma série de doenças que podem cursar com esse tipo de sinais e sintomas. Outra coisa importante é sempre fazer o exame físico do paciente, né? E no exame físico não só focar no toque prostático, que é fundamental, avaliar tamanho da próstata, presença de nódulos, forma, se ele tem dor, a palpação da próstata, mas também com o exame neurológico, né? Porque as bexigas neurogênicas, os tipos de bexiga neurogênica, como por exemplo, um paciente com uma mielite ou um paciente com uma lesão neurológica senil, podem evoluir também para uma alteração do padrão miccional, como Parkinson, por exemplo. Então, são pacientes que também têm disfunção miccional e não é necessariamente relacionado à hiperplasia benigna da próstata, tá? E avaliar sempre o meato uretral também. Às vezes esses pacientes evoluem com o passar do tempo como uma balanite tireoidica obliterante e tem uma estenose do meato. Esses sintomas, na verdade, são por um estreitamento do meato. Então, nunca esquecer de avaliar o meato ureteral também, tá bom? Na investigação, além do exame físico, da anamnese, a gente sempre pede alguns exames no intuito de descartar outras causas. Então, por exemplo, uma infecção urinária. É obrigatório nesses pacientes a gente fazer uma urina 1, uma urocultura, né? Fazer um PSA, porque o PSA ele vai definir se existe um PSA aumentado, um risco maior de câncer de próstata ou uma prostatite associada. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial disso aí também. A hiperplasia benigna da próstata, ela pode subir um pouquinho o PSA, mas normalmente não sobe tanto quanto câncer de próstata, quanto uma prostatite. Então o PSA faz parte da avaliação laboratorial desses pacientes. Sempre fazer, normalmente a gente acaba associando um exame que hoje em dia é uma extensão do exame físico urológico, que é o exame de ultrassonografia do trato urinário e da próstata, vai mostrar pra gente o resíduo pós-miccional, que é uma informação importante, a presença de complicações, espessamento da bexiga, divertículo de bexiga, cálculo de bexiga, presença de hidronefrose, vai dar informação pra gente do tamanho da próstata também. Então são exames minimamente invasivos ou não invasivos, como é o caso do ultrassom, do exame de urina, que dá muita informação pra gente e ajuda a excluir, a fechar o diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata, assim como excluir outras causas, como eu falei anteriormente. Nesse aqui é um esquema de ultrassom, como a gente pode ver a bexiga, e a gente vê um lobo mediano bastante pronunciado. O lobo mediano ele entra na avaliação do paciente com hiperplasia benigna de próstata, que a gente sabe que quando o lobo mediano é maior que 10 milímetros, maior que 1 centímetro, normalmente esse paciente responde menos à medicação. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas é um paciente que a gente até pode fazer um teste terapêutico, mas já tem uma tendência cirúrgica maior do que o paciente sem lobo mediano. Além do lobo mediano, como eu disse, avaliar espessamento da bexiga, avaliar divertículo, avaliar resíduo pós-miccional, avaliar uma série de coisas que o ultrassom possibilita a gente. Esse exame é o exame de avaliação que a gente usa, uma avaliação do trato urinário inferior com cada vez mais frequência, é o exame de urofluxometria. Esse exame ele faz uma relação do volume urinado do paciente com o tempo que ele urina, né? Toda vez que o paciente masculino tem um fluxo urinado maior do que 15 ml por segundo, a gente considera normal. E essa curva sinusal em sino de cabeça para baixo também, tá? Na hiperplasia benigna na próstata, muitas vezes o que a gente nota é o achatamento dessa curva, com o achatamento terminal principalmente, e o paciente passa a ter os fluxos urinários mais baixos, né? Outra coisa, quando o paciente ele faz o auxílio da prensa abdominal, faz esforço para esvaziar a bexiga, muitas vezes a gente vê uma curva espiculada também. Por esse exame só, pela uroflexometria, é difícil fazer diagnóstico diferencial entre uma doença puramente obstrutiva, como é o caso da hiperplasia benigna da próstata, da estenose de uretra, e uma doença que causa hipocontratilidade detrusora. A gente não consegue fazer esse diagnóstico só com a urofluxometria. Pode dar algumas dicas, mas o diagnóstico mais fidedigno desses dois eventos da hipocontratilidade com sintomas obstrutivos normalmente se dá pelo estudo urodinâmico, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Em relação ao estudo urodinâmico, ele cada vez mais tem um papel importante na avaliação da hiperplasia benigna da próstata. Primeiro que ele é fundamental para avaliação de diagnóstico diferencial de outras patologias, como o Parkinson, o diabetes.
O paciente que teve AVC prévio também, ele pode evoluir com hiperatividades secundárias ao AVC e não a obstrução infravesical causada pela próstata. Principalmente paciente pós-operatório que teve um tratamento cirúrgico prévio e evolui com um resultado não tão adequado, a gente faz urodinâmica também. E muitos urologistas hoje têm o hábito de fazer urodinâmica pré-operatória. Vai operar o paciente, ele faz a urodinâmica. E hoje em dia tem um papel muito importante na avaliação da condição da bexiga do paciente. O paciente que tem hiperatividade detrusora associada, o paciente que ele já tem uma bexiga de má qualidade, para a gente poder prever para o paciente como que vai ser a evolução dele pós-operatório. Isso, além de melhorar muitas vezes a relação médico-paciente para você poder dar mais informações pré-operatórias para esse paciente, do ponto de vista médico-legal, você pode ter uma defesa no caso de você fazer uma cirurgia do paciente e o paciente não ter o resultado adequado. Você tem como prever muitas vezes que o resultado não vai ser satisfatório através do estudo urodinâmico. Nesse esquema aqui é um organograma resumido que a gente usa para como que a gente conduz o paciente que chega no nosso consultório com hiperplasia benigna da próstata. Primeiro a gente faz aquela avaliação inicial, como a gente disse, com história, exame físico, toque retal, exame de urina, PSA, e a gente vai graduar esse paciente em dois tipos de paciente, ou pacientes com sintomas leves, que não tem nenhum impacto, principalmente na qualidade de vida. Normalmente são pacientes com IPSS menor que 7. Esses pacientes a gente não faz nada, tá? Já os pacientes com sintomas moderados a graves, a IPSS acima de 8, esse paciente normalmente a gente pode fazer uma urofluxometria, um ultrassom com resíduo pós-miccional. E se o paciente tiver um fluxo bom, tiver um resíduo baixo, a gente pode seguir esse paciente ou pode introduzir uma medicação que são os alfa-bloqueadores. Eu vou falar isso mais detalhadamente na fase de tratamento, tá? Quando o paciente tem um fluxo muito baixo ou tem um resíduo muito elevado, a gente pode tentar um tratamento farmacológico prévio e avaliar esse paciente precocemente. No caso de ele não ter uma resposta adequada a esse tratamento farmacológico prévio, ele continuar sintomático, ele continuar com um resíduo elevado, ele continuar com sinais de impacto negativo na qualidade de vida, esse é o paciente que acaba indo para a cirurgia, que a gente caracteriza a falha do tratamento clínico. Fora esse paciente de falha do tratamento clínico, os pacientes que apresentam retenção urinária aguda refratária, ou seja, aquele paciente que você passa uma sonda, você faz uma tentativa de retirada, esse paciente ele não consegue urinar, o paciente com hematúria persistente, ele tem episódios de hematúria, de sangramento urinário, associado a uma próstata aumentada, que você descarta outros sintomas, por exemplo, outras doenças como câncer de bexiga, que também pode dar hematúria, paciente com cálculo vesical, infecção urinária recorrente ou insuficiência renal pós-renal, esses pacientes são candidatos direto à cirurgia, esses pacientes não entram no tratamento medicamentoso, né? Então, só recapitulando, além da falha do tratamento clínico, pacientes com retenção urinária aguda, hematúria persistente, pacientes com cálculo vesical, infecção urinária recorrente, insuficiência renal pós-renal. Bom, nós vamos falar agora sobre, já que a gente já aprendeu a fazer o diagnóstico e já aprendeu a saber qual paciente tem a hiperplasia benigna de próstata, agora nós vamos aprender a tratar esse paciente, como que são as formas de tratamento. E o tratamento dessa doença é muito variado, é muito vasto. Ele vai desde a modificação do estilo de vida, você ajustar algumas coisas no dia a dia do paciente, muitas vezes você tem uma melhora importante dos sintomas e um resultado considerável nisso, até o tratamento cirúrgico, passando aí pelo tratamento medicamentoso, tá? Nesse organograma aqui que mostra, é parecido com aquele organograma anterior, né? O paciente com sintomas leves, próstata independente do tamanho, como eu disse, a gente não faz nada. O paciente com sintomas moderados a severos, que não estão incomodados, não tem um impacto negativo na qualidade de vida, a gente normalmente cai naquele grupo só de observação. Mas os pacientes que têm um impacto negativo na qualidade de vida, e próstata aumentada, a gente faz terapia, monoterapia, normalmente com alfa-bloqueadores. Já os pacientes com próstata aumentada,
acima de 30, 40 gramas e com impacto na qualidade de vida, já com sintomas moderados severos, a gente acaba optando pela terapia combinada, que é uma terapia baseada em 2 estudos, o estudo COMBAT e o MTOPS, que a gente tem usado cada vez mais hoje em dia. A terapia combinada são a associação de duas drogas, os inibidores da 5-alfa-redutase e os alfa-bloqueadores, tá? Em relação ao tratamento baseado na modificação do estilo de vida, a gente pode fazer ajustes pequenos. Por exemplo, em vez de o paciente tomar muito líquido num período curto do dia, a gente pode fracionar essa ingesta hídrica que o paciente faz nas 24 horas. Muitas vezes, se o paciente tem uma nictura importante, tem muitos pacientes que acordam, urinam e acabam tomando um copo de água, a gente otimiza essa ingesta hídrica durante a noite, pedindo o paciente diminuir a ingesta hídrica durante a noite e concentrar mais a ingesta hídrica durante o dia, longe do período que ele vai dormir. Outras coisas que a gente faz é diminuir a quantidade de cafeína, de estimulantes, para o paciente poder ter uma qualidade de sono melhor, né? Ingestão de bebida alcoólica também está relacionado à inibição do hormônio antidiurético e, portanto, um volume urinário maior. Então a gente pede para o paciente diminuir a quantidade de ingesta diminuir a quantidade de ingesta de álcool, né? Então são coisas que a gente pode dar dicas para o paciente, que muitas vezes isso já melhora muito a qualidade de vida e você nem precisa entrar com tratamento medicamentoso que foi citado anteriormente. Bom, como eu disse, o tratamento medicamentoso da hiperplasia benigna da próstata passa pelo tratamento medicamentoso da obstrução, né, que basicamente as medicações que têm um resultado melhor no tratamento da obstrução e mais imediato são os alfa-bloqueadores. Mas hoje em dia, com os estudos COMBAT e MTOPS, a gente notou que os inibidores da 5-alfa-redutase vai prevenir a presença de complicações nesse paciente. Então o paciente vai ter menos retenção urinária aguda, ele vai ser um paciente que vai ter um tratamento mais duradouro. Então o paciente com próstata aumentada, muitas vezes a gente tem feito associação. Hoje tem medicamentos no mercado que já vem essa associação da tansolosina e da dudasterida, como o Combudart, como o Dutan. E os pacientes com próstata diminuída, normalmente a gente abre mão do uso dos inibidores da 5-alfa-redutase e acaba entrando só com os alfa-bloqueadores que tem um resultado adequado. Os alfa-bloqueadores são medicações que, apesar de eles terem um resultado muito bom nos sintomas obstrutivos da hiperplasia benigna de próstata, na faixa etária que a gente vai usar essas medicações, a gente tem que tomar cuidado com alguns efeitos colaterais. Nesses últimos anos, a indústria farmacêutica ela tem se preocupado em fazer alfa-bloqueadores cada vez mais seletivos, ou seja, que agem cada vez mais nos receptores da próstata e do colo vesical. Antigamente, quando a gente usava os alfa-bloqueadores antigos que não eram seletivos, como por exemplo o prazosin, os pacientes tinham muitos efeitos colaterais de alfa-bloqueio. Então, por exemplo, o paciente estava deitado, ele levantava, como os receptores estavam alfa-bloqueados, ele tinha uma hipotensão postural e muitas vezes esse paciente caía, né? Hoje em dia, os medicamentos mais modernos que passaram numa fase inicial pela doxazosina e agora mais atualmente pela tansolosina, eles também dão esse tipo de efeito colateral, mas menos do que os alfa-bloqueadores antigos. Além da hipotensão postural, dos efeitos de alfa-bloqueio, muitos pacientes têm a ejaculação retrógrada, né? Pela não contração do colo vesical. Esses pacientes, a hora que ejaculam, eles acabam ejaculando para a bexiga e com isso o volume ejaculado é pequeno, então esse é um efeito esperado. E muitos referem dor de cabeça também. Essa população geriátrica também é muito submetida a tratamento oftalmológico de catarata. Então os pacientes em uso de alfa-bloqueador têm que suspender alguns meses antes da cirurgia, porque dificulta muito tecnicamente a cirurgia de catarata. Dá uma síndrome que chama síndrome da íris frouxa. E os oftalmologistas costumam pedir a suspensão antes, tá? Em relação à dudasterida e a finasterida, que são os inibidores da 5-alfa-redutase, eles na verdade funcionam como um antiandrogênico, né? Então eles diminuem a conversão da testosterona. O que a gente nota muito nesses medicamentos, eles têm um efeito mais prolongado, eles demoram pelo menos 6 meses para apresentar algum efeito positivo em relação a sintomas, já que eles diminuem o tamanho da próstata, diferente dos alfa-bloqueadores que não diminuem. Além disso, eles reduzem o risco de complicação, como eu disse, reduz o risco de sangramento, retenção urinária
E os pacientes que fazem uso da terapia combinada, que tem a próstata maior, têm menos risco de evolução para uma cirurgia do que os pacientes que fazem uso da monoterapia com alfa-bloqueador. Mas eles apresentam efeitos colaterais também, como eles são antihidrogênicos, diminui libido, diminui o volume ejaculado, em alguns casos está relacionado à impotência sexual também. E o mais importante, quando você introduzir medicações da classe dos inibidores da 5-alfa-redutase, sempre lembrar que esses medicamentos diminuem o PSA em 50%, em médio e longo prazo, a partir de 6 meses até 18 meses. Então o PSA real desse paciente, quando você recebe o exame, tem que ser multiplicado por 2. Sempre que o paciente tiver uma evolução, um crescimento do PSA com esse tipo de medicação, é algo que tem que deixar o urologista atento também, para um risco de câncer de próstata. Então esses pacientes fazer a investigação com ressonância ou até com biópsia de próstata, mais precocemente ficar mais atento à evolução do PSA do que um paciente sem uso dos inibidores da 5-alfa-redutase. Bom, nesse esquema aqui a gente vê uma curva de evolução dos sintomas de progressão da doença relacionados ao tempo. Então o placebo é essa linha vermelha, que a gente nota que é o pior gráfico de todos. Quando você faz uso da finasterida isoladamente ou da doxazosina, que são os alfa-bloqueadores isoladamente, você nota uma melhora inicial dos sintomas do paciente relacionados aos alfa-bloqueadores, por eles terem um efeito mais rápido, mas com o passar do ano, 4 anos e meio, 5 anos, muitas vezes se iguala isso aí. E para próstatas aumentadas, normalmente a terapia combinada é a que traz melhores resultados a médio e longo prazo. Bom, depois de falar de tratamento clínico, nós vamos agora falar os pacientes que vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico, que hoje, com a melhora da qualidade do arsenal medicamentoso que a gente tem, cada vez menos a gente tem que operar esse tipo de paciente. Antigamente a gente operava muito mais os pacientes com hiperplasia benigna de próstata do que hoje em dia. Basicamente, os pacientes candidatos ao tratamento cirúrgico, como eu disse anteriormente, são os pacientes que evoluem com a falha do tratamento clínico, né? Além disso, o paciente que, pelo aumento da pressão intravesical, acaba tendo uma pressão intravesical muito alta ao final do enchimento, com déficit de complacência muitas vezes. Isso acaba ocasionando uma insuficiência renal pós-renal. Normalmente, quando a pressão final de enchimento vesical desses pacientes é maior que 40 centímetros de água, você já começa a ter uma diminuição da drenagem de urina dos rins em direção à bexiga. Isso causa uma hidronefrose, uma dilatação. Então o ultrassom ele passa a ter passa a ser um exame importante nesses pacientes, porque vai mostrar que o paciente tem uma alteração da função renal associada à hidronefrose, uma bexiga aumentada com resíduo alto. Então isso caracteriza uma insuficiência renal pós-renal por uma obstrução infravesical, e esses pacientes são candidatos à cirurgia. Além disso, o paciente que chega em retenção urinária aguda, ele tenta urinar e não consegue, a gente passa a sonda, desobstrui esse paciente, tira esse paciente da urgência, e esse paciente vai ser um candidato ao tratamento cirúrgico, provavelmente. Paciente com hematúria recorrente, que chega no pronto-socorro com eliminação de sangue, coágulos na urina. Aqui tem que fazer um parênteses importante, que a principal causa de hematuria macroscópica nessa faixa etária não é a hiperplasia benigna de próstata, sim, a doença que a gente tem que pensar sempre é a doença de câncer, o câncer de bexiga. O câncer de bexiga ele dá muito mais hematuria recorrente, indolor, intermitente do que o câncer de próstata, mas quando a gente exclui o câncer de bexiga e a gente sabe que esse sintoma de hematuria recorrente é relacionado à hiperplasia benigna de próstata, também é uma indicação cirúrgica. Cálculo na bexiga, os pacientes com infecção urinária de repetição, mesmo após o tratamento medicamentoso, que continuam tendo as infecções, também são candidatos à cirurgia, né? Então lembrar sempre dessas indicações cirúrgicas. E as cirurgias hoje existem várias técnicas de tratamento cirúrgico para essa doença. Antigamente, quando não existia a cirurgia endurológica, todos os pacientes eram tratados através da remoção do adenoma da próstata cirúrgica. A gente tinha 2 técnicas basicamente que a gente usa até hoje em dia, que é a prostatectomia transvesical, onde a gente abre a bexiga e remove o adenoma digitalmente, com o próprio dedo mesmo, ou uma técnica extravesical, que é a técnica de Mille, onde a gente abre a cápsula prostática e resseca o adenoma através da cápsula prostática. Com o advento da endurologia, a gente passou a ter uma técnica que chama ressecção transuretral, onde a gente vai retirar calhas da próstata através de um aparelho com alça. A gente vai mostrar um vídeo
daqui a pouquinho para entender melhor. E a gente remove esse adenoma, remove toda essa zona de transição, a zona central prostática, e com isso a gente diminui a resistência uretral e o paciente passa a urinar melhor. Então nesse vídeo aqui da RTU de próstata, é um esquema como a gente faz esse tipo de procedimento, que aliás hoje em dia ainda é o procedimento padrão ouro. Todos os procedimentos minimamente invasivos que têm surgido são comparados aos resultados da RTU. A RTU tem dois tipos, a RTU monopolar e a RTU bipolar. A RTU bipolar a gente usa como uma solução o soro fisiológico mesmo. A RTU monopolar a gente não pode usar o soro fisiológico, a gente reduz uma solução hiposmolar. Praticamente nos grandes centros hoje a gente tem usado mais a RTU bipolar mesmo. Nesse esquema a gente percebe o aparelho entrando pela uretra prostática, essa região que mostra o lobo mediano, anteriormente se mostrou o vero montano, e aí o colo vesical. O vero montano, aquela estrutura que mostrou anteriormente, é importante por conta de ser o nosso limite inferior da ressecção, que abaixo do vero montano já existe o colo vesical. Então aí tem a alça de ressecção, e essa alça vai tirando calhas da próstata. Essa é a técnica que a gente chama assim mesmo, técnica de calhas. Então cada urologista tem um método, tem uma maneira de ressecar, mas basicamente, primeiro a gente resseca os lobos laterais, o colo vesical, resseca o lobo mediano, e o limite dessa ressecção é a cápsula prostática. A gente tenta chegar o mais próximo possível da cápsula prostática, sem lesar a cápsula prostática. Inferiormente, a gente usa o vero montano como nosso limite inferior da ressecção. Por que não passar abaixo do vero montano? Porque abaixo do vero montano já começa a uretra membranosa e você pode lesar o esfíncter uretral. Lesando o esfíncter uretral, você vai causar uma incontinência nesse paciente, né? Então, agora como fica o resultado final pós-cirurgia, a gente vê o vero preservado, aqui o colo vesical aberto e todo o estroma, todo o parênquima prostático foi devidamente ressecado. No final a gente remove esses fragmentos da bexiga, faz uma hemostasia e esse paciente fica sondado em torno de 24, no máximo 48 horas com irrigação vesical. Depois você tira a sonda e o paciente normalmente vai para casa urinando normalmente. Outro esquema de tratamento que a gente tem usado bastante hoje em dia é um tratamento um pouco mais moderno, que chama Green Light, que é um tratamento a laser onde a gente, diferente de ressecar a próstata em calhas, a gente vaporiza a próstata, né? Então a gente tem um laser, uma fibra de laser, é usada uma solução de soro fisiológico também, e essa fibra de laser ela vai vaporizando a próstata, ela vai causando uma vaporização de todo o tecido prostático, né? A vantagem que os desenvolvedores dessa técnica falam sobre a RTU de próstata, primeiro reduz o risco de sangramento. Muitas vezes esse paciente sai da cirurgia até mesmo sem necessidade de irrigação vesical. Alguns centros nem deixam sonda no paciente, fazem essa cirurgia ambulatorialmente, dão alta para o paciente logo após o procedimento. Mas a limitação dessa técnica é o tamanho da próstata. Como é uma técnica de vaporização do tecido prostático, próstatas muito grandes não se aplica a isso, né? E além disso não tem material anatomopatológico para analisar como a gente tem no caso da RTU da próstata, né? Para o tratamento das próstatas maiores, a gente tem outros tipos de laser que são usados hoje em dia, mas você quer uma curva de aprendizado maior, como o ROLEP, por exemplo, onde a gente resseca pedaços da próstata e consegue resultados muitas vezes parecidos com o da PTV, como a gente consegue até tratar próstatas maiores do que a gente trataria com a RTU de próstata através dessas novas técnicas de laser para próstata aumentada, né? Então, hoje em dia tem muitas opções de tratamento, tem tratamentos ainda que estão em fase experimental, como a embolização das artérias prostáticas, que isso não está muito no rol do urologista, mas são outros tipos de tratamento também descritos. Basicamente, na nossa realidade atual, a hiperplasia benigna de próstata pode ser tratada através da cirurgia aberta, quando as próstatas são grandes, maior do que 100, 120 gramas. Técnicas minimamente invasivas endoscópicas para próstatas menores do que 120 gramas, como a RTU, o Green Light para próstatas ainda um pouquinho menores. E hoje a gente já tem até técnicas para tratamento de próstatas grandes, acima de 100, 120 gramas, através de outros tipos de laser que se tem hoje em dia. Bom, como mensagem final,
dessa aula, independente da especialidade cirúrgica que cada um vai fazer, quase todas as especialidades vão ter contato com a hiperplasia benigna da próstata. E é importante, além da gente poder identificar essa doença precocemente e poder encaminhar para o tratamento adequado, sempre pensar que essa faixa etária é sede de outras doenças também que causam esse tipo de sintomas, e é muito importante a gente fazer o diagnóstico diferencial dessas doenças com a hiperplasia benigna da próstata. Então, você que vai fazer geriatria ou que vai fazer cirurgia geral ou que vai fazer até psiquiatria, então todas as especialidades médicas vão ter esse tipo de paciente para tratar, e cada vez mais, porque a prevalência dessa doença vai aumentar, porque a prevalência da população idosa está aumentando cada vez mais. Então, sempre ficar muito atento a essa doença, assim como os diagnósticos diferenciais, e encaminhar precocemente para o tratamento urológico.